Boa tarde, gente! Faz um tempão que eu não fazia live e vocês sempre me pediam aí, né? Ai, vamos conversar, falar isso numa live, as mães falam pra mim. E hoje a gente vai falar então desse tema super importante. Meu filho só obedece com grito. É um tema bem pedido, bem polêmico, né, gente? E aqui nós vamos aproveitar esse período para poder interagir, vocês tirarem as dúvidas. Na live é bom porque tem essa troca, essa interação. E também a gente deixa salvo aí, né, para quem não puder assistir a live, que é no horário de almoço. A gente sabe que também todo mundo trabalhando na correria, mas a gente vai deixar aqui tudo salvo para que vocês que, né, não puderem ficar até o fim possam aproveitar desse conteúdo, dessa live tão pedida. Bom, gente, o que a gente vai falar aqui é sobre algumas coisas importantes. É um tema muito amplo, né? Meu filho só obedece no grito. Acho que é uma coisa que acontece na casa de todo mundo. E a gente vai falar de alguns pontos aqui bem importantes para entender todo esse processo. Então, aqui nós vamos falar por que nós gritamos. Acho que é um ponto super importante de a gente entender. Depois, nós vamos falar um segundo tópico. O que a criança aprende quando a gente grita é um segundo ponto da live. E o terceiro, claro, como a disciplina positiva pode ajudar, né, a gente a entender essa questão dos gritos, quais são as ferramentas, quais são os recursos que a disciplina positiva traz para que a gente tenha aí no lar, né, os filhos cooperando, ajudando sem aqueles gritos. A casa, aí o povo já pedindo, sim, a live vai ficar salva sim, gente, né? Eu sei que é horário de almoço, quem puder entrar aí pra ver, mas quem não puder, a gente vai deixar a live salva, tá bom? Eu vou deixar assim. Então, esses três pontos, como eu disse, é um tema muito amplo, né? Mas a gente vai abordar. Por quê, gente? Porque não existe fórmula mágica. Não adianta a gente imaginar que vou fazer isso aqui e pronto, tá tudo resolvido. Então, não é isso. A gente vai compreender o processo, né? Por que que a gente grita? Qual que é a parte do adulto? Qual que é a parte da criança nisso tudo? E aí, nesse contexto geral, a gente vai conseguir agir diferente para que, assim, os nossos filhos também tenham um comportamento diferente. É muito complicado a gente ficar pedindo a mesma coisa 1000 vezes, né? Acho que essa é uma das falas também. E eu falo 1000 vezes com calma. E aí, só quando eu grito é que o negócio acontece. Não é mesmo? Eu quero ouvir aí também de vocês, né, gente? Eu sei que é uma luta diária a gente pedir para, né, a rotina no dia a dia é que acaba estressando, né? E geralmente esse trabalho acaba ficando mais aí na maior parte das vezes com as mães. Então, pedir para tomar banho, pedir para desligar a TV, pedir para escovar os dentes, fazer a lição, guardar os brinquedos, colocar o uniforme. O que mais, gente? Quais são os desafios que vocês têm aí na casa de vocês que fala 10 vezes e aí quando solta um grito? Sim, muita luta, né, gente? É aquela coisa desgastante em que a gente pede, eles já sabem que é uma coisa que faz parte da rotina, geralmente o maior desgaste são por essas coisas, e eles acabam, a hora do banho, a Lu falando aí, e eles acabam, né, gente, resistindo, não fazendo, e aquele clima tenso vai contaminando toda a casa, aquele clima tenso vai sair do celular, né? Esse também é um outro desafio que a gente pede aí na hora de fazer e chega, já deu tempo de tela, né? Do celular ou da televisão. Essas são a rotina no dia a dia e acho que tem uma que todo mundo acaba tendo aí em casa, uns mais, outros menos, mas é quando eles ouvem um não, né, gente? Quando ouve um não, é literalmente um caos, porque lidar com a frustração é algo ainda muito desafiador para eles. Então,
a gente acaba recorrendo ao grito aí como um recurso de solução, né? Mas a gente vai entender, né? Quando as mães me dizem assim, Andresa, eu falo 10 vezes com calma, com paciência, e aí não resolve, né? E aí muitas vezes tem aquela ideia de que assim, não, já tentei de tudo, já tentei falar calma, não resolve, não adianta, é só quando eu dou o grito que funciona. E por que que isso acontece, gente? Eu sempre, quando as mães me dizem isso, é uma pergunta que eu vou fazer, eu devolvo sempre com uma pergunta que é a que eu vou fazer aqui para vocês. Por que esperar 10 vezes? Se a gente já sabe que falar, mesmo que seja num tom tranquilo ali, eles vão ficar esperando. Por que que a gente insiste em falar 10 vezes a mesma coisa e depois gritar? Se a gente sabe que aquilo não tá funcionando, não é? E aí, o que que acontece? Eu gosto de dar sempre um exemplo no trabalho. Por exemplo, num trabalho, se você gosta de um modelo de relatório que você acha incrível, você faz aquele modelo e seu gestor fala, não é isso que eu quero. Você vai levar 10 vezes para fazer o relatório no modelo que seu chefe está pedindo? Não, né? Se você já entende que naquele formato, naquele padrão, não é o modelo de relatório que o seu gestor quer, você não vai ficar insistindo. E agora a grande pergunta, por que será que a gente insiste em continuar fazendo a mesma coisa, sabendo que não vai dar o resultado? É uma grande questão. A gente sabe que eu vou falar e ele vai continuar lá tranquilo, tranquilo, e aí quando eu falar, chega, agora é hora do banho. Aí sim a criança vai agir. Ah, Andresa, então quer dizer que eu já tenho que gritar de primeira? Não, é para a gente pensar um pouco também no nosso comportamento. Por quê? O nosso comportamento reflete no comportamento da criança. E o comportamento da criança também reflete na nossa forma de agir. O que é isso, gente? A gente tem um ciclo vicioso. A criança sabe que enquanto você está falando calmamente, ela ainda tem um tempo. Ela ainda pode continuar ali no celular, como disse a Renata aqui. Ela ainda pode esperar que o banho ainda tenha um tempinho maior. Então, quando a gente fala 10 vezes calmamente, a gente já criou esse ciclo vicioso. A criança já entendeu que ela pode esperar que você tenha um tempo maior. A sua tolerância é até a hora do grito. Então, esse é um ponto muito importante, que a gente precisa tomar consciência de que quando a gente muda o nosso comportamento, automaticamente vai mudar o comportamento da criança. A criança vai responder aquilo de uma forma diferente. Esse é um ponto muito importante que a gente acaba não pensando, que a gente acaba não considerando quando olha isso, né? E quando as pessoas falam, eu já tentei falar calma e não deu resultado, é exatamente por isso, porque a gente também precisa de constância, a criança precisa entender que aquele é o nosso padrão de comportamento. Quando a gente fala calmo 10 vezes e depois grita, a criança já entende que esse é o padrão de comportamento. Então ela vai estar lá sempre esperando, sabendo que tem um tempinho a mais, né, para poder fazer depois aquilo que a gente está pedindo. Então a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. E como é que a gente quebra esse ciclo? A gente quebra primeiro entendendo qual é a nossa parte, como é que a gente pode mudar o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de direcionar, para que a criança também passe a responder aquilo de uma forma diferente, para que ela entenda, né? Eu gosto de dizer que é um convite à cooperação. É um convite para a criança entenda que aquilo é uma parte do processo e que quanto mais leve, quanto mais confortável a gente puder fazer isso, é melhor para todos os lados, né? Porque o grito, gente, ele não irrita só a criança ou só a nós. Ele contamina todo mundo que tá em volta, né? Quem tá lá, o outro que já fez a parte dele, o outro filho que já fez a parte dele, mas tá ouvindo. A mãe grita, o filho grita, aquele clima todo mundo acaba ficando numa tensão, naquela coisa, né? O clima da casa acaba ficando mais irritado. Então, essa é uma parte importante para a gente entender. E qual que é a mensagem que a gente passa, né? Qual que é a mensagem que a gente passa para a criança
quando a gente grita, que só é importante quando a gente grita. Que quando eu tô falando calma, tranquila, quando eu tô ali esperando, não é importante, né? Então, quando grita, acende aquele sinal de alerta, que a criança fala, opa, agora eu preciso agir. Agora acabou o tempo, o time da minha mãe, ela não vai mais esperar. Então, esse é um ponto que primeiro a gente precisa entender. É essa mensagem que eu quero que a criança entenda, que só quando eu grito, ela sabe que é um alerta, um sinal de que a mensagem é importante. Quando eu tô falando calmamente, ela sabe que eu tô ali ainda com paciência e que ela pode me levar mais um bocadinho de tempo. Uma outra coisa, gente, que é parecida com isso, né? Que muitas vezes a gente acha que só as crianças fazem esse tipo de coisa. Que só as crianças a gente precisa falar 10 vezes e quando a gente grita eles fazem, né? Mas não. As crianças recebem essa mensagem de que pronto, agora acabou o tempo, tenho que sair correndo para fazer, ou às vezes vai até meio emburrado, né, gente? Depende da situação, depende do que a gente tá pedindo. Às vezes eles também vão um pouquinho emburrado. Mas esse é um ponto importante, porque quando a gente grita, dispara o medo. E essa foi uma das perguntas que eu recebi lá na caixinha, né? Quando a gente grita, dispara o medo? Sim, a gente acha que o medo é só uma coisa que paralisa, mas não. O que é o medo? O medo é toda vez que a gente tá naquele sinal de alerta, que o filho arregala o olho, que ele fica um pouco assustado. Gente, agora, né? Minha mãe, meu pai tá falando sério, eu preciso prestar atenção, eu preciso ir. Então, ele já não vai agir, não vai cooperar da forma com que ele iria cooperar se não tivesse agindo pelo sistema de alerta que foi acionado na criança quando a gente grita. É óbvio que daí eles param de fazer aquilo que está fazendo e entende que eu preciso agir. Então a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. A criança precisa entender que quando a gente fala uma vez, quando a gente está dando direcionamento com a calma, é algo que a criança realmente precisa fazer. É algo que eles precisam olhar e ter esse convite, como eu falei, né? É a cooperação. Andresa, é uma fórmula mágica? É fácil? De novo, não. Não é fórmula mágica e não é fácil. Por que não é fácil, gente? Por que a gente grita? Eu acho que essa é uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente grita? A gente grita porque veio lá da nossa criação, veio lá da forma com que nós fomos educados, a forma com que a gente aprendeu a lidar, né? Que a gente fazia com a nossa mãe, que a gente esperava um pouquinho, um bocadinho de tempo. E aí, a nossa mãe gritava. E a gente aprendeu também esse ciclo vicioso e a gente repete isso na educação dos nossos filhos. A gente entende que a forma com que a gente recebeu, com que a gente não pode falar, Andresa, mas minha mãe não gritava. Pode ser que alguém diga isso aqui também, né? Mas minha mãe não gritava. Mas nós não tivemos um modelo de educação onde a gente tinha muita voz para falar algumas coisas. A gente foi educada num modelo onde engole o choro, não precisa falar, eu tô mandando, pronto, acabou e vamos embora. A Lu falando aqui, era o chinelo mesmo da época, né? Então, esse modelo de educação, essa forma com que nós fomos educados, faz com que a gente, querendo ou não, quando acabou a paciência, entra no nosso piloto automático. E o que é nosso piloto automático? A gente também fala, chega, né? Tô me sentindo uma fracassada como mãe, não tô me sentindo ouvida, tô frustrada, que é o segundo ponto, que é o auto-julgamento. Porque nós gritamos pela nossa criação e pelo nosso auto-julgamento, que a gente começa a entender assim, não tô dando conta, não tô sendo suficiente, essa criança não me ouve, como é que eu vou fazer? Então, isso tudo são gatilhos lá da infância, que a gente precisa olhar para a nossa criança interior, acolher a nossa criança interior que não teve voz, que não foi ouvida, e aprender novas formas, né, gente? E aí é o convite da disciplina positiva, aprender novas formas
de interagir, de se relacionar com os nossos filhos, mas acolhendo a nossa criança interior, que também foi ferida, que também aprendeu que o grito resolve, porque resolvia comigo, quando minha mãe falava, mostrava o chinelo ou me punha de castigo, isso resolvia, então é isso que eu vou fazer. Deixa eu ver, tem gente comentando aqui, eu não aguento, espera aí, mãe, daqui a pouco eu faço. Exatamente, né? A criança entende que ela tem esse tempo, porque na primeira vez a gente é tolerante, a gente não quer ser aquela mãe dura, então a gente acaba considerando, mas a gente concede, daí eles pedem mais um pouquinho, esse pouquinho fica infinito, né, gente? Se deixar, vai até a noite e acaba não fazendo atividade, é isso mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, entender a nossa parte nesse processo, né? Esse padrão que a gente vem aí por gerações carregando, esse padrão que a gente aprendeu lá, né, com as nossas avós, gritou, era só um olhar, né, gente? Acho que na época das avós, minha mãe olhava, já entendia o que era e parava de falar. Então, a gente carrega muito isso e a gente acaba repetindo na hora de educar. A gente acaba fazendo a mesma coisa sem se dar conta de que a gente está repetindo o padrão. Então, essa é uma primeira coisa, que a nossa sociedade também, ela normaliza, né? Falar do grito é uma coisa interessante também, né? Se a gente vê um chefe gritando com um funcionário para pedir uma coisa, a gente acha um desrespeito absurdo. Se a gente vê um chefe, se a gente vê um marido gritando com a mulher, né? Se a gente vê gritando com o idoso, enfim, qualquer outra situação, a gente sempre vai achar estranho, né? Que não é da melhor forma, mas com as crianças a gente já tem na nossa sociedade isso de uma forma padrão, normalizado. Grita que ele vai. Pelo contrário, né? Se a gente não age, tem muito uma pressão até. O que você tá fazendo? Tô deixando esse menino te dominar, né? Subir na sua cabeça. Porque a sociedade também espera que a gente tenha essa ação, né? Esse grito, essa voz que precisa reinar aí, quando na verdade não, né? A gente precisa entender sobre as crianças, entender uma nova forma de educar para que a gente consiga quebrar esse ciclo. Nós também estamos fazendo o nosso melhor quando a gente grita. Né? Acho que esse é um ponto importante, porque eu não sei outra forma. Qual foi a forma que eu aprendi? Lá na minha infância, minha mãe pedia, ou eu já fazia na hora, saía correndo porque eu já tinha medo antes de ela falar a segunda vez, ou eu esperava até que ela dava um grito e aí resolvia, eu fazia. Então eu vou repetir essa fórmula que eu aprendi lá na geração passada. Essa é uma questão. E aí, gente, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu acho que ela reflete um pouquinho isso, que é assim: a mãe que grita foi a filha não ouvida. Né? É isso, assim, tudo que a gente teve que engolir a seco naquela educação mais dura, mais autoritária, aquela educação que a gente simplesmente não podia pensar, tinha que fazer exatamente o que os nossos pais estavam mandando. Então, a mãe que grita foi a filha que não foi ouvida. E agora, quando ela tem o poder de decidir ou de ensinar, ela vai repetir o mesmo padrão, não é? Mesmo sem querer. Porque muitas vezes fala, eu não quero gritar, Andres, eu quero ser uma mãe mais paciente, eu quero conseguir resolver as coisas de uma forma mais tranquila, mas a gente só vai conseguir fazer de uma forma diferente se a gente pensar, conhecer, estudar sobre o desenvolvimento das crianças, entender por que elas estão agindo dessa forma e principalmente nós também, né? As nossas feridas da infância, os nossos traumas que acabam sempre emergindo nessas situações de tensão. Faz sentido, gente? Vamos ver aqui o que a Camila colocou. Eu me culpava muito quando gritava e perdia a paciência, mas depois do curso que fiz contigo, entendi que eu reproduzia a minha criação. Ainda escorrego, mas tô melhor, muito melhor. Ai, que bom, que bom. Muito bom ouvir isso, né? Ela fez aí o programa Educar para o Futuro. E é isso, né, gente? Nós precisamos ter consciência
também da nossa parte, para que a gente consiga ter com que os nossos filhos respondam de uma outra forma, que a gente não espere 10 vezes, que a gente não precise educar só através do medo, né, do chinelo. Esses dias eu fiz uma enquete aqui, se o chinelo, quando a mãe dizia assim, eu não quero que você tenha medo, eu quero só que você tenha respeito, né, com o chinelo na mão. Eu fiz essa enquete e algumas pessoas colocam que a mãe tinha respeito, mas na verdade não, né? A educação ela tá tão embaçada que a gente acaba nem percebendo algumas coisas. A gente não fazia porque respeitava a mãe, a gente fazia porque tinha medo de tomar uma chinelada. E isso é muito complicado, né? Isso é muito opressor, porque foi passando e a gente não se deu conta. E quando eu falo isso, é importante dizer aqui que a gente não tá julgando os nossos pais. Eu acho que esse é um ponto muito importante que acaba fazendo com que as pessoas tenham resistência à disciplina positiva. A gente não tá julgando, dizendo que os nossos pais fizeram errados, que eles não sabiam, né? Ou, nossa, eu me tornei uma excelente pessoa pelo que meus pais fizeram. Sim, mas isso funcionava naquela época. Aquilo era melhor que os pais poderiam fazer, o que eles tinham. Eles não tinham essa oportunidade, como a gente está tendo aqui, de conversar, de aprender através de uma live, de ter um profissional que falaria aqui, ó, de forma direta e clara, né? Ter o curso aqui, como vocês falaram, ter um programa Educar para o Futuro que ele pudesse aprender. Os pais faziam, né? O conhecimento era passado de geração em geração e se repetia aquilo que se acreditava, né, que funcionava. Então, o que os nossos pais fizeram foi o melhor que eles puderam. Eu acho que isso é essencial de a gente reforçar. Não é pra gente julgar os nossos pais, não é pra gente avaliar a educação que a gente recebeu, condenar ou criticar. Não, cada um fez o melhor que pôde. Mas agora que nós somos pais e mães, nós podemos escolher, né, evoluir também na educação, aprender novas formas, ou se manter lá naquele passado, que é uma coisa que eu falo muito aqui. Aquele mundo que a gente foi educado, ele não existe mais. E por que que a gente acha que a educação tem que manter o mesmo modelo? Lá, né, de 30, 40, sei lá quantos anos atrás, a gente continua repetindo esse mesmo modelo. É importante que a gente também se atualize, que a gente também aprenda novas ferramentas, que a gente também entenda o que é ciência, né? O que a neurociência tem descoberto, tem compartilhado para que a gente ajude as nossas crianças a se tornarem seres humanos melhores. A educação positiva, ela tem esse objetivo. É mais do que educar, é mais do que fazer com que meu filho simplesmente cumpra tudo aquilo que eu estou determinando para ele. A educação positiva, ela é para o mundo, ela é para o futuro, né? Para que ele saiba fazer boas escolhas, para que ele respeite as pessoas, para que ele entenda, né, qual que é a consequência daquilo que ele está escolhendo, para que a criança saiba interagir no mundo não só porque a mãe manda, né? Que ele saiba fazer escolhas não só porque minha mãe mandou, meu pai mandou, ou minha mãe deixa, ou minha mãe não deixa. Ele entenda o impacto daquilo. Que ele saiba dar responsabilidade. Isso é dar responsabilidade, dar autonomia para o filho. Quando eles podem escolher, entender um pouquinho, né, sobre o que tá ali no entorno, né? Não é simplesmente executar. Quando a gente grita e eles agem pelo medo, eles não aprendem nada. Eles simplesmente executam aquilo que tem que ser feito por medo. Vou executar, finalizo e pronto, né? Tô livre da minha mãe, das broncas ou do castigo, enfim, o que quer que seja. Então, é bem importante que a gente consiga entender, compreender a nossa parte, a parte da criança, e aí começar a usar outras ferramentas, outras estratégias que eu vou falar aqui para vocês dessa questão também, né? Como é que a disciplina positiva pode falar. E tem um ponto importante, né? Que nós tanto aprendemos isso, a nossa educação tanto nos ensinou que dá para esperar até na hora do grito, até a hora do castigo,
que a gente hoje põe soneca lá no celular, não é? Desperta. E muitas vezes, quem aí põe a soneca, gente, mais de 5 vezes lá, 2, 3, 4 vezes, deixa a soneca, quero mais um tempinho, não preciso fazer isso na hora. Tem gente que fala, não, tô chegando, me espera que eu tô chegando. Nem saiu de casa ainda, não é? A gente tem esse tempo de achar que dá para dar mais uma enroladinha. Nós adultos também acabamos também tendo isso. Chega sempre atrasado numa festa, né? Tanto que a gente brinca, né? O horário britânico, porque eles literalmente cumprem ali o que é combinado. É para chegar a tal horário, é para chegar a tal horário. A gente até sabe, né? Nos aniversários, quem são as pessoas que vão chegar ali pontualmente, que vão estar no horário, e quem são as pessoas que sempre chegam atrasadas, né? Que sempre estão, não, tem mais um tempo, né? São 4 horas de festas, tem tempo ainda para eu chegar. Por mais que a gente não entenda, isso também é uma forma que a gente aprendeu lá, que está enraizado da nossa educação. É uma forma que a gente vai também adiando questões, né, que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer, e muitas vezes o despertador toca, se é para ir trabalhar, eu levanto rapidinho e tenho que ir. Se o despertador toca, mas era para eu ir para academia, é uma coisa para mim, eu negocio comigo mesma, né? Ah, não, para ir para academia, tá frio, vou dar mais uma enroladinha, vou dormir mais um pouquinho. Então, isso é algo que a gente aprendeu lá na nossa infância, né? Que às vezes, quando os pais dão esse tempo, a gente sabe qual que é o limite. Não, nossa, agora eu tô atrasada e começa a correr. Meu Deus, perdi a hora, tenho que ir voando aí pra correr atrás do prejuízo. Então, esses pontos eu quero muito reforçar com vocês, porque eles são essenciais para a gente poder mudar. Quem quer usar da educação respeitosa, quem quer ensinar para os filhos a lidarem de uma forma mais gentil, a gente primeiro começa por nós, né? Olhando para nossa criação, a forma com que a gente foi educado, o que nós aprendemos, o que nós estamos carregando da infância, mesmo coisas que a gente não gostaria. Muitas vezes, quando a criança fala assim, eu nunca vou fazer isso com meu filho, né? E aí, quando a gente tem filho, lava a cara, porque aí, na hora que o negócio tá tenso, porque eu falo, né, gente? Quando tá indo tudo bem, quando a criança faz o que a gente pede, quando a criança resolve, tá tudo bem. Nossa, eu sou uma mãe tranquila, sou uma mãe legal, tal. Mas, quando tem o desafio, quando a criança quer questionar, quando a criança não quer ir na hora que a gente quer, aí é que vem o embate. Aí é que o nosso cérebro também ativa o nosso piloto automático. O que é o nosso piloto automático? A nossa forma, como é que minha mãe resolvia? Era no chinelo, era no grito, era no tapa. Aí esse piloto automático entra em ação e a gente acaba agindo igual, né, ou muito parecido como os nossos pais. E é esse ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. A gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa agir de outra forma, aprender outras ferramentas para conseguir com que os nossos filhos também reajam, né? Porque a ideia é que eles não fiquem, não é a gente ficar de braço cruzado esperando a boa vontade deles para irem fazer. Então vamos falar aqui, gente, para quem entrou agora, resumindo essa parte, o que a gente conversou um pouquinho aqui sobre a questão do ciclo vicioso e uma frase que resume super bem isso que a gente está falando. A mãe que grita foi a filha não ouvida. É isso mesmo, a gente precisa cuidar da gente para a gente estar bem, para que a gente consiga agir de uma forma diferente com os nossos filhos, né? Para que eles consigam entender as nossas necessidades e a gente também poder entender as necessidades das crianças. Então vamos falar um pouquinho, gente, que eu não quero estender essa live, quero fazer uma live bem objetiva, direto ao ponto aqui, ó, pra gente realmente ter os resultados. Como que a disciplina positiva pode ajudar a gente nesse processo? Como eu disse, não é uma fórmula mágica, não é, olha, faça 3 dicas e tá tudo resolvido, né? As dicas são pontos pra gente lembrar, para trazer para nossa consciência, mas o principal é que ela é um processo, a gente tem que entender isso.
que o comportamento da criança reflete na nossa forma de agir e a nossa forma de agir também reflete no comportamento da criança. Então, nós somos o adulto, o cérebro maduro, que pode decidir, né, qual caminho escolher para resolver as coisas. Então, o primeiro ponto é esse, gente, que a disciplina positiva olha muito, né, para a gente olhar para a nossa criança interior, para a gente conhecer as nossas feridas emocionais e estar disposto, né? Acho que esse é um ponto que eu quero até perguntar para todo mundo aqui. Quem está disposto a olhar para si para começar essa mudança em busca de uma educação positiva? Respondem aqui para mim. Quem tá disposto, é um processo, não é fácil, gente. Eu falo porque eu, quando conheci a disciplina positiva, também falei, nossa, como assim? Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender. Mas são tantas coisas. Mas quando a gente começa a cair essas fichas, como a gente começa a cuidar das nossas dores, a gente começa a ter os resultados. A gente começa a ver a criança aprender com aquela situação. A gente começa a entender que, né, é um efeito ali, né? Causa e efeito. Eu jogo a pedra e eu recebo pedra. Eu vou ensinando ali com amor, né? Eu vou cuidando das minhas dores e eu vou, ao mesmo tempo, ensinando meu filho, né? Que as coisas vão ser difíceis, que ele tem que lidar com a frustração, que ele precisa, que é difícil mesmo, que dá raiva, que dá irritação, mas que a gente precisa lidar, né? Que a gente precisa aprender e a gente só ensina com a calma, né? A raiva, ela faz com que a gente só gere uma onda de raiva que contamina a casa toda. Vamos ver aqui a Renata falando também, eu melhorei muito com o seu curso, mas sempre temos o que melhorar. É isso mesmo, né, Rê? Às vezes as pessoas também têm essa questão que educar filho é assim, né? Tipo, fiz isso, pronto. Não. Eu gosto de dizer que cada idade, à medida em que eles vão crescendo, vão mudando os desafios. E a gente também não sabe. A gente aprendeu a lidar até com 2, 3, 4, enfim. Quando chega na adolescência, são outras questões, outros problemas, outros gatilhos que acionam na gente. Então, a gente precisa estar constantemente pensando nesse processo, né? Em o que fere a gente. Nossa, isso aconteceu comigo, né? Então, eu fico desesperada em pensar que vai sair, que vai de carro. A gente precisa cuidar do que é nosso para não mudar, não transferir para os nossos filhos, né? Um outro ponto que é muito importante, então assim, Andresa, o que é que eu posso fazer, né? Entendi tudo isso, tô disposta a mudar, quero usar uma educação mais respeitosa, mais gentil, com menos grito para melhorar o ambiente familiar. Por onde eu posso começar? Então, a primeira coisa tem que se manter constante. Não adianta fazer uma vez e achar, fiz uma vez, não funcionou, eu vou parar por aqui. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tem que começar, a gente tem que persistir, tem que ser. Eu falo que no começo a gente meio que vai se forçando, né? Aquele modelo de comportamento, até que ele vire um padrão. Então, a primeira coisa é essa, assim, entender que eu vou mudar a minha forma de agir e eu vou me manter naquele padrão até que eu consiga atingir meu objetivo. Então, quando a gente fala algo para a criança, que a criança, né, faz birra, que a criança não vai, não atende o que a gente está orientando, na hora do banho, seja para fazer lição, para sair da tela, como vocês disseram aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa se conectar com a criança, né? O que é se conectar? Não adianta a gente ficar gritando lá de outro cômodo da casa para resolver. A gente precisa ir para que a criança entenda a importância daquilo. Então, vai até a criança, se aproxima deles, né? Cria uma conexão verdadeira. Filho, agora acabou, é a hora de X coisa, né? É a hora de fazer tal coisa. E a gente agir, né? Eu acho que essa é uma grande diferença. Ao invés de a gente esperar 10 vezes para depois gritar, a gente pede uma vez e se não foi feito, a gente se aproxima da criança com conexão e dá o direcionamento de forma gentil, mas firme. Filho, agora não dá mais. Vamos lá? E aos poucos ele vai começar a entender que não tem mais um tempo de você falar 10 vezes para depois gritar.
Aos poucos eles vão entendendo esse novo modelo de funcionamento. Nossa, mas agora minha mãe quer mesmo que eu faça. Ela veio até aqui, falou comigo, né? Pediu e a gente orienta. Eu sei que você quer ver televisão, eu sei que tá super legal, mas é hora, né? Ah, Andressa, eu posso, por exemplo, também foi uma outra pergunta, né? Eu posso, por exemplo, se a criança pedir pra mim, mas eu só tô terminando aqui, falta 5 minutos pra terminar o jogo. Eu posso deixar ele terminar o jogo? Pode deixar ele terminar. Ah, mas depois ele fala, não, mas eu quero mais uma rodada. Não, terminou o jogo, filho. O combinado, ela terminou o jogo. Agora nós vamos. E aí você conduz a criança para aquilo que ela deve fazer. Não adianta só a gente pensar, né? É como um treinamento. Eu gosto muito de dar essa referência. Não adianta a gente só dar uma aula teórica. Olha, dirigir um carro é só você ir lá, apertar na embreagem, vai soltando devagar, pisa no freio, acelera. A gente pode dar uma aula aqui teórica, né? De como dirigir. Mas vai ser o quê? A prática, o dia a dia, que vai fazer com que a gente vá aprendendo, vá evoluindo, vai entendendo que tem que olhar o carro, que tem que dar seta, né? A gente precisa ter esse treinamento para que a criança entenda que toda vez que ele não for, a gente vai se aproximar, vai se direcionar e vai por aí. Então, essa é uma... ir para ação, né? Não ficar só esperando. Falou uma vez, não foi, já se aproxima e gentilmente direciona para o que tem que ser feito. Claro, né, gente, que nós temos muitas estratégias, muitas ferramentas que podem ajudar, e eu gosto bastante de dizer aí da parte lúdica. Então, assim, quanto mais a gente puder usar o lúdico, quanto mais a gente puder fazer de uma forma divertida para a criança, é mais fácil de a gente convencer ela a ir. Então, vamos ver quem chega primeiro lá no banheiro, essas coisas que as crianças adoram, né? Vamos lá, você quer usar a escova azul, a escova verde, vamos levar também hoje o Hulk para tomar banho, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade, quando a gente tá com mais disposição, a gente pode usar dessas ferramentas. E nos dias que a gente não tá com tanta disposição, não tá com tanto tempo, não tá com tanta paciência, a gente lembra que a gente tem que se manter gentil e direciona para ação de uma forma mais direta. Não tem problema, tá? Não é todo dia que a gente tá com a mesma paciência ou com o mesmo tempo, mas é todo dia que a gente tem que aprender, que a gente tem que ser gentil, que a gente tem que ensinar para os nossos filhos dessa forma, para que eles também sejam da mesma forma, né? Recebam essa informação ou esse direcionamento de forma cooperativa, que ele tem que fazer a parte dele. Essas são duas coisas muito importantes para a gente, né, ter resultado, para diminuir os gritos. Andrés, eu quero diminuir o grito. Como é que eu faço? Vamos ver aqui, ó. Isso não é só para pequeninos, porque o meu filho tem 11 anos e uso essas técnicas adaptadas para a idade. Exatamente, né? Para cada idade a gente tem uma linguagem de falar. Para cada idade a gente pode, enfim, usar aquilo que eles gostam e ter essa conversa. Mas, gente, assim, sem sombra de dúvida, qualquer idade, eles gostam que a gente esteja próxima, que a gente dê a mão, que a gente fale com eles ali gentilmente. Toda criança gosta disso, né? Eles percebem a primeira mudança, e acho que uma das coisas que aparece bastante no programa é que as crianças comentam: nossa, mãe, mas como você tá diferente, né? Nossa, mãe, como... que você tá... Queria que você ficasse assim pra sempre, né? As crianças começam a perceber, porque elas querem, né, gente? Quem não quer? Acho que nem é só as crianças, né? Todos nós queremos ser tratado de uma forma tranquila, leve, respeitosa. Então, quanto mais a gente puder fazer isso com os nossos filhos, mais a gente vai ensinar para eles também essa forma de responder. Uma outra alternativa que eu gosto bastante, gente, é que assim, a gente precisa entender o que esperar de cada fase. Então, o que eu vou esperar de uma criança de 2 anos é diferente do que eu vou esperar de uma criança de 4 anos. Por que é diferente, Andresa? Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento. E cada etapa, cada
E cada evolução, né? Cada ano que passa, o cérebro vai evoluindo, vai adquirindo novas habilidades e a gente vai poder esperar. Qual que é a grande, eu falo assim, qual que é a nossa grande erro mesmo, né, enquanto pais? A gente não consegue olhar da perspectiva da criança. A gente sempre olha da perspectiva do adulto que já passou por aquilo, que já tem um cérebro maduro. Como assim, Andresa? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente diz assim para a criança, não precisa chorar porque quebrou a rodinha, é só colar aqui no brinquedo, né? Que bobeira, não precisa chorar por isso. A gente está olhando da perspectiva do adulto, que considera o brinquedo uma coisa, né? Corriqueira, é só colar, não muda nada, tá tudo bem. A gente sabe qual foi o problema e qual que é o caminho para solucionar ali, que é colar a rodinha. A gente já teve essa experiência, a gente já sabe quais são as etapas. Para a criança, não. Para a criança, o brinquedo é como o nosso celular que cai e quebra e a gente fica lá desesperado. Agora vou ter que comprar outro, vou ter que fazer, como é que eu faço? Então, para a criança nunca é o mesmo peso, o mesmo olhar que é para o adulto. E o adulto tem essa expectativa. Nossa, tá chorando porque caiu o chocolate no chão. Tem um monte, uma barra aqui gigante, né? A gente costuma a minimizar que o que a criança está dizendo, o que ela está sentindo, não tem necessidade daquilo. Mas não tem necessidade para nós, que já passamos, que já entendemos e que conseguimos ver o todo. Para a criança que não passou por aquilo, ou que já até passou uma ou duas vezes, para ela é algo novo, ela não sabe se ela vai conseguir resolver, ela não sabe que o brinquedo vai voltar a funcionar, né? Ela tem medo, aquilo tudo ainda para ela é muito maior, é muito mais intenso. Então a gente precisa, quando eu falo de entender sobre o desenvolvimento das crianças, é sempre se colocar no lugar dela. Deixa eu me colocar aqui. Vamos trocar de papel com meu filho. Eu sou uma criança de 10 anos que teve um problema com um amigo que não me chamou para ir na casa dele. Pra mim, pra gente, né? Filho, não liga, né? A gente fala, não liga, não chamou, chama o outro. Mas pra criança não, pra criança aquilo é uma novidade, tá acontecendo com ele não tá se sentindo importante, não tá se sentindo aceito, ele queria também estar. Então, é essencial que a gente desperte esse olhar na gente, de entender que a forma com que a criança, o adolescente, né, com que os nossos filhos enxergam o mundo é muito diferente da nossa. E que a gente não pode cobrar que eles tenham exatamente a mesma ideia ou a mesma habilidade emocional de lidar com aquilo. Eles vão chorar mais, eles vão ficar mais tristes, eles não vão entender como resolver, vão achar, meu Deus, o mundo acabou, olha o que aconteceu, né? A gente já sabe que não. Então, isso é importante. Quando a gente entende, a gente começa a olhar para esse comportamento de uma outra forma. Eles não estão fazendo, nossa, que manha, que escândalo. Não, tá difícil para ele entender que ele mesmo quebrou o próprio brinquedo, que ele não queria, estava brincando, mas acabou, né, fazendo mais forte ali, quebrou. Então ele se sente culpado, tá arrependido, e a gente vai lá e minimiza aquela situação. A gente vai lá e fala, não é nada disso, não precisa desse cavalo de batalha, para de chorar. Então, vamos ter esse olhar, gente. Sempre que tiver uma situação, se coloca no lugar daquela criança, né? Que não tem maturidade, que não passou por aquilo, que aquilo é o mundo dela, né? É o brinquedo, é o caderno, é a lição. Nossa, rasgou a folha da lição? Cola, né? Pra gente é prático, mas para as crianças não. Para ela é um mundinho dela, aquilo é coisa importante para ela. Vamos ver aqui mais gente comentando, tem toda razão, mas é tão difícil controlar isso, como podemos exercitar? Nossa, ótima pergunta, Fê. É difícil mesmo, gente. De novo, por que é difícil? Devido à nossa criação, né? Nós tivemos e fomos educados com um modelo, que pra gente quebrar esse ciclo vicioso, que pra gente mudar esse padrão de comportamento, a gente precisa primeiro trazer pra consciência, entender que isso é um padrão que vai vir no nosso piloto automático e que aí a gente precisa começar, é um exercício mesmo. É um exercício de assim, pera,
Isso me irrita profundamente. Deixa eu pensar aqui, deixa eu me acalmar para eu ir lá conversar com ele. No início é exatamente isso, é um exercício que a gente também se força a lidar ali com as nossas emoções, com aqueles gatilhos que acionam na gente, porque aciona mesmo, chega uma hora que a gente já tá com um monte de problema, é uma coisa simples, que é ir lá, guardar o brinquedo ou guardar os materiais, e é um cavalo de batalha. Então, nessa hora, a gente primeiro busca o nosso eixo e depois a gente vai pra ação, né? Porque se a gente vai na mesma adrenalina que a gente recebe, né? No mesmo clima, na mesma irritação que toma conta da gente, que também aciona na gente, a gente vai e aí vai ficar aquele ciclo, aquele looping. Ele me irrita, eu irrito ele não faz, eu quero que ele faça mais ainda, eu tenho mais pressa, e aí que ele não quer fazer mesmo, né? Fica 1000 vezes fazendo a mesma coisa. Mas se a gente dá aquela pausa e fala, calma, eu vou mudar esse tipo de comportamento. Respiro, vou lá e aí vou pra ação. Aos poucos, quanto mais a gente vai praticando, mais a gente consegue fazer com que isso se torne o nosso padrão de comportamento, né? Então é treino, é como ir na academia. Não adianta ir um dia só, gente, e falar, ai, mas olha, não fiquei forte, não vou mais. A gente tem que ir sempre, não é mesmo? Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Tô adorando a interação de vocês. Parece uma adolescência precoce, enfrentamento em todas as situações. Ah, mãe, então é isso, né? A gente falou um pouquinho aqui. Se o clima tá tenso, então parece que tudo quer enfrentar, que nada tá funcionando, é hora de a gente parar e mudar a nossa forma de pedir, né? De orientar, de combinar. Uma coisa que funciona bem é a gente combinar quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos imaginar aqui que a questão com o seu filho seja fazer a lição de casa. Então, vamos combinar antes. Filho, qual que é o horário que você quer fazer a lição? Ah, mãe, eu quero fazer depois do almoço. Então, tá bom. Então, vai ser depois do almoço. A gente dá uma opção para que ele também participe da solução do problema quando tá tudo calmo, é uma coisa melhor. E pensa nisso, né? Quais são os gatilhos que meu filho faz, né? Que tipo de comportamento que ele tem que acaba me irritando e me tira do sério e aí vira esse looping aí de briga. Acho que essa é uma questão que a gente sempre precisa estar. Por que essa situação tá me irritando tanto? Ai, me irrita demais porque parece que tá ali para me provocar. Então calma, como é que eu vou fazer diferente? Vamos ver aqui, temos mais perguntas. Sim, eles gostam de enfrentar, questionam tudo. Eu vou explicar um pouco, tá, gente? Que esse comportamento, que parece muito uma afronta pra gente, vem de novo lá da nossa criação, das nossas raízes. A criança nunca quer enfrentar, assim, ao ponto do tipo, quero irritar a minha mãe. É que o cérebro dela não tem recursos para lidar com aquela frustração, ou para lidar com que ela tem que largar a tela, para lidar que ela tem que fazer uma atividade que ela considera chata. E aí ela entra, realmente o cérebro fica fora da caixinha, entra numa situação de pânico, e por isso aqueles escândalos, aquelas birras, aqueles caos, que a gente acha que assim, não é possível que essa criança quer fazer isso para me provocar. Mas a gente tem que falar um dia só desse tema. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui, que nós estamos chegando ao fim. E porque todos os dias tenho que pedir 3 vezes. Aí falo, olha, todo dia tenho que falar 3 vezes. Aí dá aquela vontade de gritar. Isso, Flá, a gente falou aqui um pouquinho no início. O que é isso? Eles já sabem que você tem a tolerância de falar 3 vezes. É o seu time da paciência, né? A criança saca, minha mãe pediu uma vez, eu posso esperar. Ela vai pedir 2, eu posso esperar. Na terceira eu sei que ela vai vir aqui. Então, qual que é a sugestão? Pede uma vez e na segunda já vai para ação. Filho, a gente precisa fazer isso agora. Vamos lá? Com firmeza e gentileza, direciona a criança para ação. Não adianta, gente, a gente fica lá da sala, eles lá no quarto, a gente gritando, vai, vem fazer, nanana. É só um desgaste. Falou uma vez, a criança não fez, a gente já se aproxima, faz uma conexão e direciona para o que tem que ser feito. Quanto mais dias a gente fizer esse comportamento, as crianças vão entender que acabou
o time de falar 3 vezes. Falar, vai entender que assim, com a minha mãe agora é tudo, falou, tenho que fazer, né? Mas é para tudo, tarefas da casa, para organizar os brinquedos, sim. Aí também acho interessante falar um pouquinho sobre fazer um planejamento da rotina, para que a criança tenha clareza do que é a atividade dela, do horário que ela vai fazer, quais são as obrigações que a criança tem que fazer, né? De organizar os brinquedos, de organizar os materiais. Então, precisa olhar para esse todo para ajustar a rotina e ajustar aquilo que a criança tá sempre protelando, né? Sempre causando, porque daí é uma forma de ela não precisar fazer. Então, de novo, gente, vamos mudar o nosso comportamento para que a criança veja que assim, nossa, mas minha mãe tá diferente. Agora eu preciso entender o que tá acontecendo aqui para ela fazer, tá bom? Vamos chegando ao fim, gente. Quero agradecer vocês. Deixa eu ver, Dre, faz uma live sobre pais autoritários. O que vocês acham desse tema, gente? Acredito que é muito a nossa realidade em relação à nossa educação. Sim, pais autoritários, né, gente? Quem não teve pai e mãe, teve pelo menos um pai, ou pelo menos um dos dois, né? A gente veio de uma educação muito autoritária. Acho que eu tenho até exemplos meus na própria escola, no meu jardim de infância. Mas pais autoritários é um tema importante. Vocês gostariam? Aqui o pessoal falando que sim. Para sairmos daquele método antigo. Sim, por isso que eu criei o programa Educar para o Futuro, porque o programa é exatamente isso, a gente entender quais são as nossas coisas do passado que a gente carrega na nossa bagagem, né? E como é que a gente vai fazer para construir um futuro com os nossos filhos, né, gente? Porque a educação, eu falo que ela não é só para agora, não é só para resolver, só para eles obedecerem a gente naquela atividade ou, enfim, fazer a lição de casa. A gente tem que educar para saber que lá na frente eles vão ter uma boa relação com a gente, uma relação de confiança, que os pais vão estar ali como um suporte. Eu sei, eu quero sempre ter a ideia que meus filhos corram para mim e não de mim, né? Quero que meus filhos falem, minha mãe não vai gostar nada disso, mas eu vou falar com ela porque eu sei que ela vai me ajudar de alguma forma a entender, a consertar esse erro que eu fiz, né? Porque todos nós erramos, gente. Não adianta a gente esperar que os nossos filhos acertem, que eles façam tudo bonitinho. Eles vão errar. E quando eles errarem, é importante que eles tenham os pais como uma pessoa de confiança. Putz, eu errei, minha mãe vai ficar doida da vida, mas eu sei que eu posso confiar, eu sei que ela vai me entender e que ela vai me ajudar. Agora, quando a gente tem uma educação autoritária, quando a gente tá sempre naquele looping de briga, né, de discussão, de grito, tal, tudo que a pessoa quer, tendo a oportunidade, quero sair para ficar livre dos gritos e poder fazer as coisas do meu jeito, não é mesmo? Então, esse é um caminho que eu acredito muito, da educação respeitosa, da educação gentil, que mais do que educar é ter uma conexão com os nossos filhos, né? Poder estar próximo ali para ser o porto seguro, né, de fato, e não falar, não, isso eu não posso contar para minha mãe de jeito nenhum, não tenho que esconder dela de toda forma, né? Por quê? Porque tem medo, é uma educação baseada no medo, é uma educação baseada no nem adianta eu falar, eu nem vou ser ouvido, e isso a gente não quer, né? Educar para o futuro é pensar além das obrigações, é pensar em realmente deixar para o mundo seres humanos mais compreensivos, cooperativos e conectados, tá bom? Gente, quero agradecer muito, muito vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. O tema é amplo, dá pra gente falar muito mais coisas, mas eu vou pensar aí de a gente fazer live. Vamos ver se eu consigo voltar com as lives com mais frequência. E vocês mandem, participem aí na caixinha que eu vou sempre também respondendo lá pelos stories, tá bom? Super, super, super obrigada, gente. Quero agradecer e em breve eu tô de volta. Tchau, tchau.